E na história de hoje, temos dois viajantes que pararam na frente de uma mesquita onde tinha um cego pedindo esmolas. E um dos viajantes fala para o outro: "Este cego é o homem mais sábio do nosso país." Ao que o outro, curioso, chega para o cego e pergunta: "Há quanto tempo o senhor é cego?" Ele fala: "Desde que nasci." "E o que foi que transformou o senhor em um sábio?" E o cego então responde: "Bom, como não me conformava muito com a condição de ser cego, eu queria ser astrônomo. Mas era difícil para mim ver as estrelas, ver o céu. Então eu tinha que imaginar como era o Sol, imaginar como eram as galáxias, imaginar como eram as estrelas. E a partir do momento em que eu começava a me aproximar da obra de Deus, eu acabei me aproximando também de sua sabedoria." Essa história é bem interessante, ela tem uma série de camadas. Né? E talvez a primeira camada que a gente possa abordar aqui, para iniciar o nosso debate, é a gente fazer uma separação entre sabedoria, conhecimento e riquezas materiais. Porque a história traz pra gente uma pessoa que está na frente da mesquita pedindo esmolas. Sim. E se ele é o grande sábio, a gente imagina que ele vai ser uma pessoa multimilionária. Né? E não é verdade. Porque a sabedoria, ela não acompanha necessariamente com a grande riqueza material. E isso nos aponta determinadas coisas. A gente vê muita gente rica aí pelas internets da vida falando um monte de groselha e as pessoas acham, não, porque foi o Elon Musk que disse. Né? Então, se o Elon Musk disse, é verdade. Porque não, desculpa, não é. Não é porque ele é rico que ele é sábio e não é porque ele é rico que ele é inteligente. Talvez ele tenha um bom plano de negócios, talvez ele tenha herdado uma mina de esmeraldas que o pai dele na época do apartheid na África do Sul conseguiu, talvez ele tenha tido privilégios políticos para se tornar rico junto com um plano de negócios razoável. Talvez ele tenha uma visão de negócios interessante. Mas isso não significa que ele seja um sábio, não significa que ele seja inteligente. Isso significa que ele tem um bom plano de negócios e que ele tem as costas quentes. Né? É claro que ser sábio não vai te transformar no multimilionário, mas também não vai fazer com que você seja um pedinte. A primeira reflexão que essa história nos traz é a gente perceber que a busca do sábio ela não está associada a ganhos materiais. Isso significa que ele não vai ter ganhos materiais? Não. Significa que ele está buscando uma outra coisa. E ao buscar essa outra coisa, ele vai ter ganhos materiais de acordo com as suas necessidades. Não é para viver do básico. Né? É para viver com as suas necessidades. E a gente tem alguns vídeos falando sobre consumismo, a gente tem vídeos falando sobre minimalismo, que talvez seja interessante você refletir um pouco mais para complementar esse ensinamento. Sim. E a outra questão, que o Paulo muito bem trouxe, é a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Porque a gente parava pra pensar, nossa, ele se tornou sábio porque ele conseguiu extrair da obra, extrair da natureza, da obra divina, a sabedoria divina. Só que a gente pensa, será que eu preciso ser cego para fazer isso? Né? Tem tantas pessoas que enxergam no mundo, por que foi justamente o cego que conseguiu fazer isso? Né? E a gente tem que entender que, assim como ele, o próprio cego falou, eu queria ser astrônomo, nós muitas vezes temos contato com muitas coisas. Nós temos contato com a criação divina, nós temos contato com essa grande obra o tempo todo. Nós temos contato com ciências que nos revelam coisas fantásticas. Nós temos contato com muito conhecimento no nosso dia a dia. Mas isso não torna a gente mais sábio. Isso não faz de nós pessoas sábias, da mesma forma que ser rico também não nos faz pessoas sábias. Porque a sabedoria, ela transcende, ela vai muito além de saber coisas, de acumular conhecimento. A sabedoria, ela está relacionada com a nossa capacidade de transformar esse conhecimento em ação, de transformar essas teorias em prática e, mais do que isso, não apenas transformar teorias em prática, mas transformar teorias em práticas que nos elevem, transformar teorias em práticas que beneficiem não só nós enquanto indivíduos, mas nós enquanto coletividade, enquanto sociedade. O verdadeiro sábio ele é aquele que conhece a lei da natureza, que conhece as obras divinas, que a percebe, porque todos nós aqui estamos lidando com ela o tempo todo, mas raramente a percebemos, consegue extrair dela aquilo que ela tem em essência, ou seja, ele não está corrompido pelas ilusões
né, dos sentidos, né, isso fica bem claro no próprio exemplo dele ser um cego. Ele não está corrompido pelas ilusões dos sentidos como nós, então ele consegue perceber a essência das coisas. E na essência das coisas não existe separatividade, não existe egoísmo, não existe essa questão de que uns têm muito, outros têm pouco. Não. Na essência das coisas existe harmonia. E o sábio é aquele que vai sempre trabalhar para manifestar essa harmonia. Pode parecer difícil a gente num debate como esse falar, beleza, mas como é que eu faço isso? Né? É muito bonito falar, mas e na prática, como é que é? Bem, dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aproveita para se inscrever no canal também, que é uma forma de você começar a se questionar através desses pontos que a gente traz para você. E se você quiser colaborar com o nosso trabalho, lá no Catarse você tem como contribuir a partir de R$15 para manter o nosso canal, manter a nossa estrutura e ter um feedback de determinados materiais. Mas acima de tudo, é importante que você aprenda a colocar em prática aquilo que você sabe. Você entender que não é... A gente se pega muito através das formas das coisas. E a gente, em vários dos nossos grupos de estudos, vários dos nossos vídeos também, mas também nos nossos estudos mais íntimos, a gente conversa sobre a gente perceber aquilo que está por detrás da forma. Quando alguém fala, por exemplo, da palavra corrupção, né, todos nós temos um símbolo de corrupção dentro de nós. Mas quando alguém fala corrupção, o que geralmente a gente faz? A gente associa aquela palavra ao símbolo que nós temos ali dentro. Ou seja, nós não somos sábios. Porque o sábio, ele vai ver para além da forma, porque como no exemplo da história, ele é cego. Então quando a pessoa fala corrupção, ele não vai ver a palavra corrupção. Ele vai querer entender o que aquela pessoa está querendo dizer. E ao entender o que aquela pessoa está querendo dizer, ele vai ver que às vezes ela está falando de corrupção, às vezes ela está falando de outra coisa. E aí você consegue harmonizar o cenário no qual você se encontra, consegue se harmonizar e harmonizar as suas relações. E até a próxima. Tchau, tchau.